Com o visual puxado para o amarelo e várias melhorias em relação a alguns outros modelos de impressoras 3D disponíveis no mercado, a Taikon Slim é definitivamente uma impressora 3D que você tem que conhecer. Quer saber por quê? Então confere essa análise aí até o final e depois deixa um comentário me dizendo o que você achou, beleza? Bora pro vídeo! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? E mais uma vez eu quero agradecer muito a empresa Top Ink 3D por ter enviado essa impressora aqui para o canal para que eu pudesse testar e dar a minha opinião sincera a respeito dela. E quem se interessar por essa impressora 3D e quiser mais informações a respeito dela, pode acessar o link da Top Ink 3D que está aí na descrição. Lembrando que a Top Ink 3D é a representante oficial das impressoras Taikon aqui no Brasil. E se por um acaso você já viu a análise que eu fiz da impressora 3D Taikon Max, eu já tenho que te pedir desculpa porque muito do que eu vou falar aqui nessa análise vai parecer repetição. Isso porque as impressoras Taikon Max e Taikon Slim são muito parecidas, com exceção de alguns pequenos detalhes que mudam. A impressora vem muito bem embalada e protegida, o que é ótimo porque a gente sabe que os correios às vezes não tem muito cuidado, né? E ela também já vem pré-montada, o que é ótimo para quem está começando e não tem muita experiência com impressão 3D. A montagem dela é um pouquinho mais demorada do que a Taikon Max. Eu levei aí cerca de 15 minutos para fazer a montagem completa. E, novamente, assim como a Taikon Max, eu preciso ressaltar que em termos estruturais, essa impressora manda muito bem. Ao contrário do sistema de movimentação com polias, como a gente vê na Ender 3, por exemplo, esse modelo vem equipado com uma guia linear com patins. Isso deixa o movimento bem mais suave e sem possíveis trepidações no eixo X. A movimentação do eixo Z também não fica para trás e acontece através de dois motores. E cada um desses motores conta com um fuso trapezoidal. Isso é muito legal porque o fato dela possuir dois motores no eixo Z elimina qualquer problema de nivelamento em um dos lados da impressora. Problema que é muito comum em outros modelos de impressora 3D, que não tem o eixo duplo no Z, como por exemplo a Ender 3. E para garantir que os motores estejam em perfeito sincronismo, ela possui uma correia que interliga os dois motores. Então, se por qualquer motivo um dos motores mexer, o outro vai mexer junto, garantindo o sincronismo do movimento. Mas um ponto a ser considerado aqui é que a movimentação no Z ainda usa o sistema de polias, como o da Ender 3 e de outras impressoras 3D. Então, infelizmente, você ainda pode ter que fazer algum ajuste nessas polias com o passar do tempo. Mas, felizmente, esse é o único lugar que você vai encontrar as polias. Isso porque no eixo Y a movimentação é feita através de um sistema de guias lineares. E por que isso é bom? Porque você simplesmente não vai ter nenhum problema de trepidação ou deslocamento na movimentação da mesa. E assim como a Taikon Max, a mesa dessa impressora não tem nenhuma regulagem de altura. Isso porque a impressora já vem equipada com um sistema de nivelamento automático que faz a medição do nível da mesa para você. A única coisa que você tem que se preocupar é com a altura do bico em relação à mesa. Inclusive, a Top Ink 3D disponibiliza junto com a impressora um manual para te ajudar nesse processo. E isso tem que ser feito antes da primeira vez que você for imprimir. E depois, a não ser que você mexa na impressora, esse processo não é mais necessário. Então, quem odeia ter que fazer o nivelamento da mesa da impressora vai gostar muito da Taikon Slim, porque ela simplesmente elimina esse processo. E você pode inclusive fazer o ajuste da altura do bico enquanto a impressora está imprimindo, o que facilita ainda mais o processo. Uma coisa que eu preciso ressaltar é a área de impressão. Ela vem com uma área de impressão que é ligeiramente maior do que alguns outros modelos de impressoras 3D. Como a Ender 3, por exemplo. As medidas dela são 24 centímetros nos eixos X e Y e 30 centímetros no eixo Z. Na mesa da impressora, a gente encontra uma manta magnética, que é bem forte inclusive.
Essa manta facilita bastante na hora de retirar os objetos da mesa, já que você consegue flexionar bastante ela. Um ponto negativo é que se você errar a altura do bico em relação à mesa, como aconteceu comigo algumas vezes, o bico pode raspar nessa superfície e deixar ela toda marcada. E essas marcas, infelizmente, não saem mais depois. Eu fiz vários testes com filamentos diferentes e, para quem me acompanhou na série Eu Vou Virar o Batman, viu que eu usei bastante essa impressora para imprimir, principalmente com o filamento flexível. E o resultado das impressões é simplesmente fantástico. Eu também fiz várias impressões com o filamento PLA Silk, que inclusive você também encontra na Top Ink 3D, e eu recomendo muito. E eu não preciso nem dizer que a qualidade da impressão é muito boa. Outro filamento que eu também testei foi o PETG, e novamente não tive nenhum problema. A grande dúvida era em relação ao filamento ABS, já que é bem mais difícil imprimir com o filamento ABS em uma impressora que tem a área de impressão toda aberta. E o que eu fiz foi usar as mesmas técnicas para imprimir ABS em uma impressora 3D aberta que eu já ensinei aqui no canal. Para quem ainda não viu esse vídeo, deve estar aparecendo aí em cima do card. E olha a qualidade incrível que saiu essa impressão com filamento ABS. Me conta aí nos comentários o que você achou da qualidade das impressões, combinado? Uma coisa que ajudou muito nesse processo é que a mesa da Taikon Slim consegue atingir a temperatura de 110 graus, que normalmente é a temperatura necessária para imprimir com o filamento ABS. E eu preciso dizer também que durante os meus testes com essa impressora, aconteceu um pequeno problema. Quando a impressora vai começar a imprimir algum objeto, ela precisa fazer o que a gente chama de home. E para fazer isso, ela precisa acionar esses pequenos end stops, ou fim de curso. Acontece que algumas vezes, quando a impressora fazia esse movimento, a chave de fim de curso acabava ficando presa e, consequentemente, deixava o movimento da impressora completamente errado. Enfim, não aconteceu tantas vezes, mas é um problema que existe e que eu inclusive já comuniquei para o pessoal da Top Ink 3D. Uma coisa que eu gostei muito foi a parte da organização dos cabos e o próprio visual da impressora. Isso porque, com exceção do cabo que vai até o hot end, você não vê os outros cabos na impressora. É tudo muito bem escondido e organizado, inclusive a parte eletrônica. E, diferente da maioria das impressoras 3D que a gente está acostumado a ver, a Taikon Slim traz um sistema de extrusão Direct Drive. Para quem não sabe o que isso significa, é quando a entrada do filamento fica próxima à saída dele. Diferente do padrão da Ender 3, por exemplo, onde a entrada do filamento fica longe da saída. Um ponto importante em relação à extrusora é que ela já é de metal, e isso consequentemente aumenta bastante a durabilidade dela, já que a extrusora é um item na impressora 3D que sofre bastante esforço. Outro ponto que eu preciso ressaltar é a facilidade para colocar e retirar o filamento da extrusora. Ela vem com esse facilitador na parte da frente que ajuda muito. O hot end possui um bico MK8 com rosca M6, medindo 0,4 mm. E, segundo o fabricante, ele consegue atingir uma temperatura de até 260 graus. Outro ponto positivo é que a Taikon Slim já vem equipada com um display LCD touchscreen de 3,5 polegadas. E que tem um tempo de resposta muito bom também. Em relação ao firmware que vem instalado nessa impressora, eu senti falta de algumas funções, como por exemplo a possibilidade de destravar os motores no momento que você quiser. É algo bem simples, mas que você não encontra na tela. Inclusive, como eu já comentei na análise da Taikon Max, eu achei essa interface bem estranha e nada intuitiva. A grande diferença em relação a outros modelos de impressoras 3D é que quase todas as opções já estão aparecendo na tela do LCD em forma de ícone. E para você acessar cada uma delas, é preciso que você pressione o ícone na tela. Como eu já mencionei, eu não achei isso muito intuitivo, mas isso é algo que dá para ser melhorado com certa facilidade pela empresa se ela quiser. E quando eu falo que o menu da impressora não está muito intuitivo, não é para menos, né? Eu acabei de falar que não tinha uma função básica lá que era desabilitar os motores, né, para você movimentar a mesa,
Mas tem sim, é que tá tão escondidinho ali no menu da impressora que eu não havia achado. E aí fazendo os testes e a gravação aqui para essa análise, eu acabei descobrindo onde ela tá. Olha só, você tem que clicar aqui no meio para abrir esse conjuntinho de opções e tá aqui, ó, off, é esse botãozinho aqui que desabilita os motores. Mas, mesmo assim, ainda o firmware necessita de algumas melhorias aí, na minha opinião, hein? Uma função que eu preciso ressaltar e que eu usei várias vezes é a pausa na impressão. Eu já ensinei aqui no canal como programar pausas na impressão através do fatiador. Inclusive, eu também já fiz um vídeo mostrando o porquê a sua impressora 3D não respeita essa pausa. Vale a pena assistir, o vídeo deve estar aparecendo aí em cima no card. Assim que o comando de pausa é acionado no G-Code, a impressora faz uma pausa e leva o hot end para o canto da mesa e fica aguardando. Isso é muito legal e você pode inclusive trocar a cor do filamento exatamente na altura que você quiser. E ela também vem equipada com um sensor de fim de filamento. Ou seja, se por qualquer motivo o seu filamento acabar ou acontecer algum outro problema, a impressora vai realizar uma pausa automaticamente e vai aguardar você a realizar a troca do filamento. E assim como em outros modelos de impressoras 3D, a gente também tem a função que consegue retomar a impressão mesmo se houver uma queda de energia. E em relação à eletrônica, a Tacon Slim vem equipada com uma placa própria de 32 bits, mas que na verdade é fabricada pela empresa Big Tree Tech. E uma coisa legal é que ela já vem com os drivers super silenciosos, os TMC2209. E, de fato, o único ruído que a gente escuta quando a impressora está funcionando vem da ventilação da fonte e do hot end. Para resumir, então, a Tacon Slim traz uma combinação de estrutura, área de impressão e facilidade na hora de imprimir que tem um excelente custo-benefício. Tudo isso garante para ela uma qualidade incrível nas impressões. Se você está procurando a sua primeira impressora 3D, pode escolher esse modelo sem medo, porque eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. Para quem ficou interessado nela, eu tô deixando um link aí na descrição. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então já deixa aquele like aí também, para dar uma força aqui pro canal, né? Afinal não custa nada aí para você. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!